Líderes em Foco e Mercado Eventos conversa agora com Diogo Castro e Silva, do Grupo Fossum. Diogo, rapidamente, por que o Brasil tem tanta dificuldade em atrair investimentos estrangeiros, mais especificamente o turismo também? Então, eu acho que há alguns fatores inerentes. Eu falei, por exemplo, no turismo, a questão da distância, né? Esse é um fator do contexto. Mas eu acho que o Brasil ainda tem muito para fazer no sentido de ter uma proposição de como é que ele se vende no exterior. Eu acho que, de algum jeito, este país fez como outros países de imigrantes que você vê no mundo, como por exemplo os Estados Unidos, onde a integração talvez não tenha sido tão perfeita, essas comunidades ainda olham muito para o país de origem e facilitaram a conexão dos Estados Unidos com o mundo. No Brasil, paradoxalmente, essa integração foi tão bem feita que essas comunidades quase que esqueceram as suas origens. Então, o Brasil ficou muito, eu acho, ao longo da história, muito insular, muito desconectado do mundo e sem muito o sentido de como se colocar, porque hoje em dia, na verdade, nos fluxos de investimento, tudo mais, você tem que se vender e você tem que se comparar com os outros, não é? Porque a gente está em competição com o mundo inteiro. Então, o Brasil tem muito a fazer nessa caminhada de como se vender, de como se colocar no mercado, para que possa sair de um patamar, como por exemplo a gente fala, de 5, 6 milhões de visitantes, para um patamar mais condigno com a dimensão e com a riqueza do país. Como que os fundos estrangeiros e os investidores enxergam a segurança jurídica no Brasil e a capacidade de crescimento do turismo? Então, eu acho que do ponto de vista da segurança jurídica, apesar de você encontrar sempre casos, primeiro, o bom é inimigo do ótimo, não existe nenhum sítio totalmente perfeito. Então, eu acho que o Brasil tem instituições muito sólidas e tem uma prática institucional já muito consolidada. Eu não acho que seja esse o obstáculo. Acho que os obstáculos são outros. São os obstáculos que o investidor estrangeiro e doméstico e nacional enfrenta, que é a dificuldade de fazer negócio no Brasil não escolhe nacionalidades. A dificuldade vive e são questões que o governo percebe muito bem. A questão fiscal, burocracia, todas essas questões que estão aqui, que a gente pode passar aqui horas falando. Então, esse é um dos impedimentos. Agora, quanto ao potencial do país, isso não está em causa. O potencial do país é muito apreciado. Resta saber como é que a gente empacota, como é que a gente vende, como é que a gente coloca o discurso desse potencial. Porque o potencial, ele é evidente, ele salta aos olhos, não é? Se você pensar no turismo e voltando à questão, como é que um país desta dimensão de 200 milhões de habitantes tem 5 milhões ou 6 milhões de visitantes? Então, o potencial está lá, não é? Então, agora, a gente tem, por isso é que eu na intervenção que eu fiz, a gente pode ficar discutindo aqueles problemas que são reais, infraestrutura, burocracia, tudo isso. A gente, todos nós sabemos, são fatores que existem e que vão ter que ser resolvidos. O que não tem jeito, não é aquele ditado, o que não tem jeito, jeito não tem, então vai ter que ser resolvido. Agora, o que é que nós podemos fazer, independentemente disso, para melhor colocar o Brasil no mercado internacional?